Como ter mais fé? Você já orou para Deus pedindo, Jesus, aumenta a minha fé? Sabe, o pai do jovem epilético também orou assim. Ele pediu a Deus mais fé. Essa grande verdade é que a fé, ela não simplesmente vem para você e pronto, acabou. A fé, ela é construída. A fé é como um músculo que é trabalhado. E eu vou falar disso nesse vídeo e vou te dar exercícios práticos para você crescer na fé. Olá, eu sou o Eduardo Viegas, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui. Nesse canal eu falo sobre profundidade bíblica, sobre profundidade espiritual, sobre o sobrenatural de Deus, sobre como ser uma pessoa mais íntima de Jesus, que é o que eu amo e é o que eu falo aqui nesse vídeo. E o que eu estou propondo aqui para você é que você possa crescer mais na fé, e existem formas práticas de serem feito isso. Se você gosta disso e assuntos como esse, se inscreve aqui nesse canal. O maior mito sobre a fé é o que eu ouvi de uma celebridade há um tempo desse. Ela disse que simplesmente acredita que algumas pessoas nascem com fé e outras não. E ela, no caso, nasceu sem fé. Ela não acredita em nada. Mas a fé, ao contrário do que essa pessoa acredita, ela não é algo que as pessoas simplesmente nascem ou não nascem. E ela não é condicionada ao ambiente religioso ou não. A fé, ela está escrito, a Bíblia mostra algo diferente. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No próprio livro de Romanos, Paulo diz que não tem como as pessoas crerem se não ouvirem a mensagem da palavra. Em como crerão se não há quem pregue? Existe uma fé que ela é a fé natural, é a fé que a gente acredita que algo é possível porque a gente está vendo, ou porque a gente já viu que é possível fazer aquilo. Uma pessoa que tem a vontade de fazer uma coisa muito grande, e ela viu que alguém fez, e ela simplesmente vai lá e faz. Fé no natural, fé nas coisas que são possíveis, fé em uma grande colheita, porque ela fez um grande plantio. Então tudo isso é possível. É por isso que qualquer pessoa pode ter riqueza na terra, se ela simplesmente tem uma fé natural, ela quer acreditar que aquilo vai acontecer. Mas a fé bíblica, ela é uma fé sobrenatural, ela vai além do natural, ela age no natural, mas ela vai além, ela vai no invisível. E a fé, ela não olha as circunstâncias, a fé, ela olha o futuro, aquilo que ela quer que aconteça. Romanos 10:17, como eu disse, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o grande segredo. A palavra de Deus, ela entra dentro de nós e ela vai trabalhando em nós a nossa capacidade de crer. Pensa comigo, você passou toda a sua vida escutando muitas mentiras a respeito do que é possível e do que não é possível. Você cresceu acreditando talvez que Deus poderia realizar coisas e outras não. Você talvez veio de uma família onde a situação financeira era muito pouca, muito escassa, debilitada. Então você cresceu acreditando que muitas coisas não poderiam acontecer, você não era digno, não merecia e Deus não poderia realizar. Ou você cresceu ouvindo muitas reclamações, tudo que você escutou a vida toda fez com que você tivesse esse nível de fé. Agora, imagine que desde criança você tivesse ouvido tudo o que era possível Deus fazer, tivesse visto Deus fazer. Imagine que desde que você nasceu, você só escutasse as verdades de Deus e não as mentiras. Você seria uma pessoa de um nível de fé extraordinário. Mas é isso que a Bíblia propõe para nós. Ela propõe que quando nós escutamos a palavra da verdade, ela começa a combater todas as mentiras dentro de nós. Porque a mentira, ela produz engano. A mentira, ela produz incredulidade. A gente não acredita que Deus pode realizar algo. Mas a palavra, ela produz verdade. Ela é uma verdade que produz dentro de nós. A palavra é a verdade. E ela produz dentro de nós um combate a toda mentira e incredulidade. E nos aponta o que é possível acontecer. Então, quando você ouve que Deus abriu o mar vermelho, a primeira medida, no primeiro instante, você imagina Deus fazendo isso, mas ainda não tem capacidade de crer que Ele realmente pode fazer isso. À medida que você lê, que você confessa, que você ora, que você busca isso, e que você começa a passar por situações em que você tem que crer que Deus tem que abrir alguma situação, Deus tem que fazer alguma coisa fora do normal acontecer, a sua fé começa a entrar em prática. Israel viu muitas coisas, muitas experiências acontecendo no deserto. Deus fez questão de mostrar isso a eles, mas eles tinham uma memória muito curta. Eles viam Deus fazendo agora e depois esqueciam. A fé deles era frágil e era uma fé baseada simplesmente em experiências. Mas a fé baseada na palavra, ela vem da voz de Deus, dizendo que algo é possível acontecer. E o meu exercício prático é o seguinte: eu proponho 21 dias, como fez Daniel. 21 dias que podem mudar tudo. Porque quando a gente abre um propósito, o propósito ele já vai nos conduzindo a esse lugar de fé. E durante 21 dias, faça todas essas coisas. Mapeie na Bíblia todos os versículos que falam sobre fé ou que foi necessário fé.
Você já sabe que vai ver um monte de coisa ali de Abraão, de Moisés, de Davi. E você vai mapeando essas histórias. E você pode fazer isso indo na internet ou você mesmo abrindo a Bíblia e mapeando e lendo histórias sobre fé. Todas as vezes, uma vez por dia, você vai fazer isso constantemente. A segunda coisa é orar todos os dias em cima dessas palavras. Você vai orar falando a Deus a respeito de como essas histórias elas se aplicam na sua vida. Por exemplo, Davi teve casos onde ele teve que apacentar suas ovelhas, foi esquecido pelo seu pai e ali de repente Deus ungiu com a unção. Então você pode orar falando a respeito da necessidade que você tem de ser ungido por Deus, de Deus te dar fé para crer na posição que Ele quer que você esteja e comece a falar. Deus vai te dar as palavras para isso. E você vai anotar as promessas bíblicas que Deus vai fazer saltar os seus olhos. Isso vai te produzir muita fé, porque quando Deus fala com você na Bíblia, Ele vai falar coisas a respeito do que Ele deseja fazer dentro de você. E quando você lê e você percebe que Deus está falando com você, aí é onde a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai crendo no que Deus está falando para você. Deus está dizendo para você que vai te usar nas nações. Então você vai anotar todas essas promessas. E todos os dias você vai confessar. O que é confessar? Falar a respeito de que você é uma pessoa que será usada por Deus e vai toda vez ler suas promessas durante esses 21 dias. E deixa eu te dizer algo extraordinário vai acontecer. Sabe, são exercícios práticos que você pode fazer e não precisa ficar preso nos 21 dias. Mas você que fizer esse exercício prático, conta aqui pra mim como é que foi. Porque quando você vive isso cotidianamente, você percebe o poder extraordinário que começa a acontecer dentro de você. A fé começa a nascer, você está exercitando ela. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui nesse canal.